Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o impacto que a Wicca tem dentro da nossa sociedade atual. Até mais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o impacto que a Wicca tem hoje na nossa sociedade, né? Quando a gente fala assim, as pessoas pensam, nossa, mas a Wicca ainda tem uma relevância, uma pequena relevância, né? Poucos adeptos, poucas pessoas são consideradas wiccanas, e a gente fala assim, eu já começo esse vídeo falando, olha, mas é uma das religiões que está mais crescendo no mundo, principalmente, né, nos países de origem inglesa, né? Então, assim, ela está crescendo, mesmo aqui no Brasil é bem relevante, a gente percebe, a gente já não precisa explicar o que é o Wicca, né? Isso é uma coisa interessante. Hoje a gente fala, né, eu sou Wicca, todo mundo, tá, já sei o que é. Não tem aquela coisa assim, mas o que é isso? Não é qualquer palavra? Não, as pessoas sabem. E aí a gente fala assim, né? Quando se você pensa numa religião, você tem que pensar que ela também é um produto cultural, né? E que vai tendo impacto na sociedade que a gente vive hoje, né? E aí, assim, sim, existe ainda, né, a questão do preconceito, a ideia dos estereótipos, né? Inclusive, mesmo filmes e livros que abordam a bruxaria, às vezes reforçam esses estereótipos, né? Então, é aquela ideia da bruxa ser velha, ou de ser má, ou que tem alguma coisa mais trevosa, digamos assim, né? É, ainda muito presente. Existe a ideia também da intolerância religiosa, que é uma coisa também que a gente convive, né? Parece que é um assunto, aliás, até em função da maior relevância, da maior visibilidade, a religião sofre, sempre sofreu, né? É da origem das religiões essa ter de discriminar e repelir a todos os valores de crenças da Wicca, né? Que hoje é o Wicca, mas que foi a bruxaria, que foi a religião antiga, né? Mas assim, essas percepções, elas também, a gente tem que entender que elas também são fluídas e que elas vão evoluindo com o tempo. Então, assim, à medida que as pessoas vão... Hoje a gente vive uma situação de plena informação, né? Nunca a vida em outra época no mundo. Quer dizer, hoje você pode realmente se informar, né? As fontes de informação, elas estão presentes, né? Hoje assim, é raro quem não tem acesso a uma internet, que não tem acesso a livros, é, é, mesmo que não adquira, mas em bibliotecas existem livros sobre o Wicca, sobre a nossa religião em bibliotecas. Então, assim, hoje não é uma coisa impossível, né? E assim as pessoas vão tendo, e aquela coisa, à medida que uma certa porcentagem, que não precisa ser grande, tá? Não precisa ser uma maioria, não precisa ser uma unanimidade, mas uma certa porção da humanidade. Tem gente que fala em 6% da humanidade, de uma determinada grupo, atinja uma percepção, um conhecimento, uma visão de vida, aquilo começa a repercutir na sociedade e a gente já está percebendo que isso está ocorrendo hoje. Quando, na minha juventude, não se perguntava a religião, a pessoa nascia na religião, aquela religião que nasceu é aquilo que era, e existia assim uma uniformidade, quer dizer, eu raramente convivi com outras pessoas de religiões diferentes da minha, era raridade, né? As pessoas todas eram uma unanimidade, então nem se falava muito no assunto, porque
é tipo assim, já era um pressuposto, né? Todo mundo era assim. Hoje existe opção, né? Não é uma coisa fácil? Não é uma coisa fácil, mas as pessoas, elas se informam e elas começam a pensar assim, não, eu não sou obrigada a continuar nessa, porque a minha família tem essa visão, eu não sou obrigada a prosseguir nesse caminho, né? E as pessoas, elas tentam. Então, assim, isso é uma coisa que eu vejo bastante, é, quando uma pessoa vem parar, vem procurar o coaching, vem procurar para um treinamento, para se desenvolver, ela já passou por algumas outras experiências que não foram as que de origem, né? Então a pessoa já teve, já buscou, já leu alguma coisa, já se informou, se interessou por aquilo que viu, por aquilo que leu. Então, assim, o trabalho que eu e mais outras pessoas, tanto no Brasil quanto no mundo, de diluir esses estereótipos, né, de você esclarecer, de trazer informação, isso está trazendo, está repercutindo, está fazendo efeito, né? E aí a gente começa já a entender que algumas coisas, alguns conceitos já pipocam, né? Então, o conceito, por exemplo, de liberdade de escolha, de você ter essa liberdade religiosa, que as pessoas, elas não precisam estar presas à religião de origem, né? Isso é uma coisa que não é unânime, né? Mas é um conceito que já está, uma sementinha já está na cabeça das pessoas. Quer dizer, não é porque eu nasci numa família assim que eu tenho que continuar nesse tipo de religião, e porque também existe acolhimento e pertencimento em outros grupos, né? Quer dizer, você não está sendo, você pode sair de um núcleo, né, social, de convívio, de mútua ajuda, e partir para outro que também vai ter. Então, não precisa pensar em perda, né? Porque para muita gente isso é uma grande perda, você pensar que você vai romper com uma perspectiva, uma visão de mundo, mas também o seu cliente no trabalho, é o seu chefe, né? Então, assim, para algumas pessoas, sair de uma religião, às vezes, tem um custo, né? Mas essa questão da liberdade religiosa já virou uma sementinha, tá? Então, eu atribuo, não só ao Wicca, lógico, né? Mas que essa percepção, a Wicca já teria colaborado para que as pessoas tivessem essa visão de novas possibilidades. Eu gosto muito de me referir a um filósofo chamado Ken Wilber, né? Ele fala sobre uma geração boomerite, né? Que ele fala que era os baby boomers, né? Que seriam as gerações que vieram após a Segunda Guerra, onde houve um crescimento grande populacional, que, cansados daquela visão de mundo, né, começaram a procurar novas perspectivas. E aí aquela coisa, os Beatles viajando para a Índia, Madame Blavatsky trazendo aspectos da cultura oriental, vários escritores, o que a gente hoje chama de nova era, né, quer dizer, uma visão que traz algumas práticas, meditação, conceito de chakra, karma, mas ainda convivendo com o cristianismo, ainda convivendo com, sabe, nada assim chocante, nada como se fossem filosofias, ideias, conceitos, para você ir agregando. Então a gente conviveu nos anos 50, 60, com uma certa tolerância, que foi a entrada dessas novas visões de mundo, que elas tinham uma visão que incluía novas culturas, mas ainda meio que a gente chama de apropriação cultural, né, meio que seletiva e descontextualizada. Então é aquela coisa, vamos pegar só esse pedacinho aqui que eu achei interessante, vou pegar só isso aqui que é conveniente, e isso forçou inclusive a religião. Nos anos 60, o Papa Paulo VI,
ele deu uma modernizada na religião porque estava vendo as pessoas estavam aderindo a novas visões de mundo. Nesse período também houve um movimento, começou a se fortalecer o movimento feminista. O movimento feminista aqui no Brasil teve, mas bem mais modesto, né? Mas nos Estados Unidos houve uma percepção das mulheres de que naquela religião em que elas nasceram, elas não teriam o embasamento, a validação daquele empoderamento que elas estavam buscando. Então, essas religiões que tinham essa visão, a deusa, a visão do feminino, os valores dos aspectos femininos. Quando a gente fala feminino, as pessoas pensam, vou usar rosa, né? Não, gente. Intuição, sentimento, cuidado, são aspectos do feminino que são sempre muito desvalorizados. Então, você pensa, um enfermeiro, por exemplo, uma enfermeira, que ela que cuida, né, do doente, do paciente, ela ganha assim infinitamente menos do que um médico. O médico prescreve, ele diagnostica e prescreve o medicamento. Quem faz, quem vai dar banho, vai cuidar, vai estar dando esses medicamentos são seus enfermeiros. Quer dizer, quem está no convívio concreto, direto. E por quê? Porque o cuidado, que é um elemento do aspecto do feminino, ele não é valorizado. Professor, não é valorizado. A ideia do cuidado, a ideia de você, principalmente, quanto mais a educação infantil, né, se forem professores universitários, existe uma mínima equiparação. Agora, se for no nível de educação infantil, não tem valor nenhum. Né? Então, nessa sociedade, nesse contexto em que o feminino não é valorizado, de repente, no movimento feminista, as pessoas perceberam que a religião não estava favorecendo. A religião realmente apoiava aquilo que existia, e isso sempre foi assim. Então, houve um crescimento grande, suficientemente grande que, já nos anos 60, tinha personagens, heroínas, né, femininas, em filmes, que nem a Feiticeira, a Dina Eugênio, Mulher Maravilha, a própria Mulher Gato, assim, já tinha a ideia de a Xena, né, sempre assim, trazendo de culturas, de ideias que seriam mais pagãs, né, e a questão da Wicca, ainda não como religião, mas como um poder de magia, alguma coisa assim, mas sim, já estava repercutindo na sociedade e formou muita gente, né? Quer dizer, é aquela coisa que as pessoas falam assim, que existe, você ter aquela visão, se você enxergar aquilo, para você um espelho, né? Uma ideia assim, não. Eu quero, quando crescer, quero ser assim, né? Hoje o pessoal fala da visibilidade de atores e jornalistas negros que fazem com que as pessoas elas saibam que elas podem alcançar aquele espaço, né? E isso foi uma coisa que a Wicca realmente ajudou bastante. E começou, tanto que assim, a Guerra nas Estrelas, a ideia do Harry Potter, né? Todos esses filmes, assim, eles não fazem sem nenhuma representatividade. Né? Eles sabem que existe um público para isso. Né? Um público que, mesmo que seja no nível de só curiosidade, mas existe um público que gosta de assistir essas coisas. E isso vai abrindo esse caminho, né? Então existe essa coisa de você pensar numa coisa de expansão através dessas implicações, desse avanço cultural, né? Mas também teve uma outra questão que eu ia falar do Bumerite, né? Que é a questão de que às vezes eles pegam só aspectos seletivos
né? Então, assim, varinha, vassoura, tá, então a bruxa já não precisa ser feia, mas não precisa coisa, são poderes, mas fica aquela coisa assim, tá, mas e como que passa de uma etapa para o outro? Quer dizer, como você sai do mundo trouxa para ir para o mundo de bruxa, né? Então, o que é isso? Qual é a base de tudo isso, né? E isso também acaba sendo uma, um estereótipo que às vezes não facilita. Ajudou a introduzir, ajudou a popularizar, ajudou a quebrar os estereótipos negativos, mas cria uma coisa que que assim, para não chocar, não vamos falar, não vamos tocar no assunto religião para não criar problema. Só que hoje, essa visão de pegar um pouquinho de cada, as pessoas estão vendo que também não anda. Né? Quer dizer assim, eu gosto disso, mas eu tenho muito receio de sair daqui. Muito receio, por quê? Rejeição familiar, rejeição social, rejeição profissional, né? Perseguição, tem coisas aterrorizantes mesmo para as pessoas não quererem passar de vez para o outro lado, né? Só que hoje já não. Hoje você já tem assim a questão assim, você já tem grupos, você já tem locais, você já tem pessoas que entendem, as pessoas que sabem o que é, e isso vai trazendo impactos na sociedade. Questão de trazer a ideia de diversidade, de respeito à igualdade de gênero, né? A questão da idade, isso é uma coisa que a gente vê assim, é visível, né? Você perceber que, por exemplo, esse negócio de você deixar o branco, né? Isso aqui é um tabu. Esse é um tabu, esse é um tabu. Assim, alguém que tivesse cabelo branco seria quase como se fosse falta de higiene você não pintar. Nossa, está aparecendo os brancos, né? É uma coisa assim meio. Isso até pouquíssimo tempo atrás, e hoje em dia as pessoas se sentem livres em ser da idade que são. Né? Isso é um impacto que a Wicca ajuda, né? Porque é para nós um valor, né? A gente não tem essa ideia de que que a juventude seja, que qualquer idade seja melhor que as outras. As idades existem e a gente vive cada uma, né? A ideia também da celebração da diversidade de ideias, de a questão da sexualidade, das pessoas poderem vivenciar da forma que elas acharem que é o delas, né? Porque a gente valoriza, não é que as pessoas pensam assim, não, mas vocês então aqui vão incentivar, não é questão de incentivar, gente, a gente respeita, porque o princípio da Wicca é o princípio da individualidade, tá? Cada pessoa tem dons, capacidades, tudo individual. Aqui no nosso coven, principalmente, por exemplo, a parte do treinamento é individual porque não dá para impor um treinamento, um ritmo, nem essa questão do tempo, é um ano e um dia, não dá para impor. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem aquilo. Tem gente que já chega pronto, tem gente que precisa de bastante tempo de desmamar os conceitos que ela traz, que às vezes a pessoa fala, eu já li tudo de Wicca, adorei, que é isso que eu quero, mas aí fica, nossa, tem que ser vela preta, nossa, e aí os espíritos, nossa, Deus, eu prefiro chamar não dá para continuar sendo cristã, sabe? As pessoas ficam muito leva um tempo para sair de tanta opressão, né? A questão do empoderamento feminino, né? Essa é uma questão que do feminino ter voz, de você sentir que você pode, de você ter a solidariedade, de você ter o apoio de um grupo, é uma decisão, é um aspecto que favorece uma decisão, né? E uma coisa que é bem inédita e que é muito da Wicca e não tanto das outras religiões, mesmo as que lidem com magia, que é a ideia do autodesenvolvimento. Porque até então, as religiões que pregam o uso da magia é sempre assim: existem espíritos, seres divinos, entidades,
que fazem e você só tem que acessar esses seres para você estar conseguindo fazer as coisas. E aqui a gente trabalha o autodesenvolvimento. Você tem que também estar se desenvolvendo. O poder, ele não tem que ser seu. O seu, pelo menos, você poder acessá-lo. Ele é algo que você precisa merecer para estar usando, né? Então, você precisa do autodesenvolvimento, porque. E aí chega numa questão que eu não sei nem se eu só vou tratar meio superficialmente agora, mas talvez precise de um vídeo para isso, que a humanidade está saindo da infância, mas ela não está saindo da infância, não é uma opção. O que a gente está vendo é que a gente está chegando num ponto limite, num ponto de virada, em que essa saída da infância ela vai ser compulsória. Quando a gente fala de infância, a gente fala daquela postura assim, a gente faz as coisas do jeito que está fazendo e toda hora a gente pede para Deus, vamos, como criança pedindo mesada, como criança temendo ser punida, como gente, sabe, sem autorresponsabilidade, né? E isso é uma das coisas que na Wicca a gente tem plena consciência. É aquela coisa, eu posso pedir uma ajuda? Posso. Eu posso obter essa ajuda? Posso, mas eu tenho que saber também o que eu preciso, no que eu preciso melhorar, aquilo que eu preciso evoluir, qual é o aprendizado, por que eu estou passando por aquela questão. Eu estou passando por uma questão, por um problema, por um desafio. Esse desafio também está me impulsionando para o quê? Porque o poder é crescimento, gente. Né? E isso é uma das coisas que as outras religiões todas pensam assim, não, é só saber pedir certo, não é só saber pedir certo, né? E aí a gente pensa também, quando a gente pensa no impacto, né, no que a bruxaria já trouxe de contribuições, é valorização, por exemplo, de técnicas alternativas de cura, valorização das técnicas dos oráculos, né, da adivinhação, da astrologia, tarô, runas, enfim, vários outros instrumentos. A questão de você... os trabalhos em grupo, né? A questão da ritualística, essa questão de você... Então, temos aqui danças circulares, essas atividades que a pessoa faz para se conectar com a natureza, né? Sentir as forças da natureza, ver uma comunicação com a natureza. Tudo isso são valores, né, que a Wicca foi trazendo e que hoje já são visíveis e assim, estão... são verdades que elas não têm como contestar. Então as pessoas podem falar, não, eu sou contra o Wicca, mas eu gosto desse negócio da natureza. Mas eu acho que essa coisa feminina... Vai diluindo esses preconceitos, essas ideias, e isso tem sido bem visível. E assim, aqui eu vejo assim, grande parte das pessoas que procuram para fazer um curso de bruxaria não são as pessoas que vieram do ocultismo, ou que vieram... Não, são as pessoas que vieram das religiões mais fundamentalistas que tem. A grande parte é quase uma unanimidade. São pessoas que estão realmente, totalmente sem mais a conexão, essas religiões não estão segurando, né? Bom, eu gostaria de que todo mundo está assistindo, se vocês estão gostando, ajudem a incentivar o canal, não deixem de deixar o seu like, não deixem de fazer algum comentário, não deixem de compartilhar com quem vocês achem que possam gostar desse assunto. E também ajudando a gente com ideias de pautas, né? Porque a gente às vezes fica uma semana inteira pensando o que eu vou falar essa semana, né? Então, sugestões são sempre bem-vindas.